Jesus certa vez disse que a lâmpada do corpo são os olhos, e que se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Porém, se os olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em nós forem trevas, quão grandes trevas essas serão? Os nossos olhos têm sido bons ou têm sido maus? Hoje em dia nós vemos dentro das igrejas e até mesmo fora das igrejas uma quantidade exorbitante de olhares numa sociedade onde a tecnologia ela é tão presente, aonde as fronteiras estão tão reduzidas, ser visto não é algo difícil. E ver também não é algo difícil. Como você tem visto esse mundo? Onde a violência tem imperado, onde manifestações de amor, por mais raras que sejam, ainda existem, aonde existem manifestações de amor também que são invejosas, gananciosas, que visam o próprio bem. Vemos olhos de inveja, olhos de ira, olhos de rancor, vemos olhos de arrogância, também vemos olhos de misericórdia, vemos olhos de paz, vemos olhos de bondade, de caridade, de paciência. Temos visto pessoas enxergando a vida como se fossem apenas uma diversão, como se não precisassem se importar com as consequências. Temos visto aqueles que só pensam no dinheiro, que se esquecem da família, se esquecem dos que o rodeiam. Temos visto aqueles que pensam na vida como um trabalho. Não fazem nada além de trabalhar. Temos visto tantos olhares a respeito de tantas coisas, mas afinal de contas, os nossos olhos têm sido bons? Os nossos olhos têm sido luz? Porque se enxergamos a nossa vida, o nosso próximo, como algo banal, como uma coisa, nós caímos num erro tremendo. Não penso que esse seja o tipo de olhar que Jesus esperava de seus discípulos, daqueles que o fossem seguir. Ter olhos bons significa enxergar a vida com amor, enxergar a vida com bondade. Em meio a tanta violência, em meio a tanta desesperança, tanta desilusão, com tantos líderes, com tantas pessoas, com tantas coisas, em meio a uma sociedade onde sonhos já são brincadeiras, são apenas coisas de criança, onde o evangelho virou uma utopia. Como você tem enxergado tudo isso? Quero te dizer que os nossos olhos eles devem transcender essa situação. Transcender essa capa, transcender essa coisa que foi posta na frente dos nossos olhos e que não nos permite enxergar direito. Temos que enxergar as pessoas como elas realmente são, e não como um objeto ou como um grande outdoor de propagandas de marca, como algo que demonstra que ela tem muito dinheiro, muitos bens, ou como que ela não tem nada. Jesus, quando viu aquela prostituta, ele não viu uma prostituta. Ele viu uma mulher carente da glória de Deus, uma mulher carente da misericórdia de Deus. Uma mulher que era alvo do perdão de Deus. Quando você tem visto
pessoas na situação da prostituta, em pecado, pessoas que erram com você, você tem visto essas pessoas como um objeto da sua ira, um objeto da sua pedra, ou você tem visto essa pessoa como alguém que merece tanto perdão quanto você precisa? Certa vez, Pedro disse a Jesus que o seguiria por todos os lados, até a morte. E Jesus, sabendo já das atitudes futuras de Pedro, disse que Pedro negaria 3 vezes. Passando-se a situação, Jesus foi preso. E para resumir, após Pedro negar Jesus a 3ª vez, no Evangelho de Lucas, diz que o Senhor olhou para Pedro. E naquele momento Pedro caiu em si. Pedro se arrependeu. Se você for parar para ler essa passagem, você vai ver que Pedro chorou amargamente. Será que Jesus olhou Pedro como alguém que tinha pisado na bola com ele, como alguém que o tinha negado? Ou Jesus olhou Pedro com um olhar tão misericordioso, tão cheio de amor, que destruiu o coração de Pedro, que fez com que a consciência de Pedro virasse de ponta cabeça, de tal forma que ele não conseguia compreender como alguém poderia o olhar daquela forma? Será que o evangelho que temos vivido tem sido um evangelho onde os nossos olhares ferem as pessoas, onde os nossos olhares discriminam essas pessoas, excluem, condenam, ou os nossos olhares têm sido tal qual o de Jesus, que constrange a pessoa de tal maneira que ela se arrepende de todos os seus erros, que chora amargamente? Mais uma vez eu volto para o versículo de Mateus que diz que os nossos olhos, eles são a lâmpada do nosso corpo. Que o evangelho possa ser o combustível dessa luz, que o evangelho possa ser a chama que se acende nessa lâmpada. Que o evangelho de Jesus não venha ser algo que você venha usar para recriminar as pessoas, para condená-las, mas que o evangelho venha ser um instrumento, venha ser um estilo de vida, venha ser a forma como você vive e enxerga a sua vida. Fica essa reflexão hoje. Que Deus nos abençoe, que o Espírito do Senhor possa nos guiar a toda a verdade. Amém.